Fala galera, beleza? Eu sou o professor Matheus Guzmão, prazer ter você aqui comigo. O tema da aula de hoje é filosofia pré-socrática. Ela é o início de tudo, pelo menos na tradição ocidental de filosofia, e eu já quero começar aqui fazendo um disclaimer importante. Existem muitas outras tradições filosóficas e tradições filosóficas mais antigas do que a filosofia grega, tudo bem? É importante você entender isso, mas nós tomamos a filosofia grega como o movimento precursor da filosofia no Ocidente. Se nós formos para a filosofia egípcia, no caso aqui do continente africano, outras filosofias, nós vamos encontrar registros mais antigos. Já quero começar aqui deixando essa ressalva para você. Bom, de antemão, quero afirmar que é um prazerzaço ter você aqui comigo. É um prazer fazer parte da construção do teu sonho. Tenho certeza que você vai chegar lá. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Olha só, quando a gente fala de filosofia ocidental, nós falamos dessa filosofia grega que surge entre os gregos lá na antiguidade, tudo bem? Então, cuidado aí, porque eu coloco o nascimento da filosofia e os primeiros filósofos mais do ponto de vista da filosofia ocidental, como indica o nosso título, beleza? Então, não demole em relação a isso. Um ponto importante para a gente na aula de hoje é que eu quero que você tenha uma postura sempre ativa, tá? Pega o seu papel, pega a sua caneta ou a forma como você utiliza para registrar as suas reflexões, as nossas reflexões, fica à vontade, beleza? Hoje em dia a galera usa muito tablet, fica à vontade para fazer da forma como você quiser. Bom, olha só, eu gosto de introduzir essa aula através dessa imagem, né, que são os caminhos, né, que saem de um lugar e que chegam até outro, beleza? Eu gosto bastante de uma imagem de múltiplos caminhos tendo o mesmo ponto de partida, mas tendo caminhadas diferentes, né? O caminho se desenvolvendo em lugares diferentes, mas culminando no mesmo ponto de chegada. Eu acho isso muito interessante, porque vai ser a metáfora que nós vamos utilizar para entender a aula de hoje sobre o surgimento da filosofia entre os gregos. Tudo bem? Beleza? E aí, para nós podermos falar disso, eu quero que você imagine que cada caminho desse que sai, nós estamos abordando um método. Como assim? Imagine que, para nossa metáfora sobre o conhecimento, imagine que conhecimento é sair da inércia, é sair do meu lugar. Eu estou num lugar agora e eu quero ir em direção a outro lugar. Eu preciso ter conhecimento. Beleza? O caminho que eu faço até o meu ponto de chegada, até o meu destino, é o que eu vou chamar de método. Beleza? Cada método, então você concorda comigo que nessa metáfora de caminho tem sua própria paisagem, tem seu próprio pavimento. Um caminho é feito de asfalto, um caminho é feito de paralelepípedo, o outro é feito de terra. Se você for de avião, né, você não usa um caminho, digamos assim, pavimentado, mas uma rota aérea, beleza? Se você for de navio, você vai pelo mar. Então, cada um desses caminhos apresenta uma jornada diferente. E aí, olha que curioso. Ainda que a gente chegue no mesmo destino, que eu saia do ponto A, você saia do ponto A, mas nós façamos caminhos diferentes, eu faço o caminho D, você faz o caminho H, você concorda comigo que se chegarmos no mesmo destino, que é o destino Z, vou pegar a letrinha final do alfabeto, chegamos no destino Z. Você concorda comigo que as suas reflexões ou a sua percepção do destino será completamente diferente da minha? Imagina que, vamos usar exemplo concreto, que nós dois saiamos daqui do Rio de Janeiro, beleza? E nós temos a missão de chegar até Nova York. Eu vou de carro, você vai de avião. Vamos lá, você vai chegar mais rápido, vai passar bem menos perrengues, tudo bem? Pode ser que ao chegar em Nova York, você tenha uma explosão de prazer. Eu chegar em Nova York, eu tenho alívio. Nova York, para mim, vai significar alívio. Para você, uma metanoia absurda de ter chegado num destino incrível, né? Uma cidade cosmopolita e por aí vai. Ou seja, saímos do mesmo lugar, chegamos no mesmo lugar, mas as percepções que temos são diferentes. Para começar essa aula falando sobre a introdução da filosofia, o surgimento da filosofia e a filosofia pré-socrática, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Que cada um dos conhecimentos, dos tipos de conhecimentos que nós iremos apresentar hoje aqui, eles são diferentes porque eles pressupõem caminhos diferentes. Tudo bem? São caminhos diferentes. E por que caminhos diferentes? E aqui o nosso papo precisa mudar um pouquinho. Eu coloco como título desse material de apoio do nosso slide aqui, a verdade, porque a verdade ela é imprescindível para nós seres humanos diante de um fato. Conforme nós vamos vivendo, nós crescemos e tudo mais, nós começamos a perceber que o nosso tempo ele é finito. Né? Nosso tempo ele não dura para sempre. E em função do nosso tempo ser finito, nós começamos a construir uma série de concepções em torno dessa premissa principal,
O tempo é finito, não dura para sempre, ele tem início, meio e fim. Beleza, e o que mais eu posso saber? Ele não retroage, ele não volta. O tempo que eu tenho para viver agora, ele é um só. Já foi, acabou, não consigo mais voltar atrás. Eu posso até repetir a mesma atividade, mas eu não posso repetir o mesmo tempo. Opa, se o meu tempo é finito e esgotável, ou seja, ele vai acabar e eu não consigo voltar atrás, eu não terei ele novamente, não aquela mesma partícula de tempo, isso me diz a necessidade de medir a qualidade do meu tempo. Eu preciso medir de maneira adequada a qualidade do meu tempo, porque se eu fizer um monte de coisas e no futuro me arrepender delas, eu não tenho como voltar atrás no tempo que desperdicei. Então eu preciso saber se o tempo que eu estou usando agora, ele é adequado agora. Eu não posso saber, não me interessa saber, na verdade, daqui a 10 anos o que eu estou fazendo agora foi bom ou ruim. Me interessa saber agora se o que eu estou fazendo agora é bom. Né? Porque aí, se não for bom, eu paro de fazer. Se não for bom, eu desisto sem desperdiçar tempo. Uma vez que ele acaba e não volta. Você está conseguindo me entender? Então esse ponto é muito importante pra gente. Ele nasce atrelado a nós, diante das questões da vida que nos são colocadas. A verdade, ela é, então, um ponto importantíssimo pra gente. Precisamos viver de acordo com verdades adequadas à nossa vida, com verdades que façam o nosso tempo valer a pena. Que a gente olhe a maneira pela qual ela foi gasta e a gente se orgulhe disso. Não, gastei o meu tempo aqui com coisa muito boa. Foi bom demais. Tá tudo certo. Pra mim, tá tudo tranquilo. Se pudesse voltar atrás, faria da mesma forma e está de boa. Percebeu isso? Esse ponto pra gente é muito importante. E aí, para medir a qualidade do tempo, a qualidade com a qual o tempo passa, os seres humanos escolhem dois medidores de qualidade que nós chamamos de verdade e de mentira. A verdade e a mentira são sinalizadores do tempo bem vivido ou do tempo mal vivido. Por isso eu gosto daí. Então, se o caminho é o conhecimento que nós conseguimos construir na busca de um determinado destino, e esse caminho leva a tempo, precisamos saber se esse caminho vale a pena. Se ele por si só é bom. Se o destino dele também é interessante para nós, se ele nos é proveitoso. Porque se não for, desperdiçamos tempo. Ou seja, o caminho que nos leva a uma conclusão equivocada, ele pode ser considerado uma mentira. E o caminho que nos leva a uma conclusão adequada, boa para a vida, que faz a vida valer, que faz a vida ter sentido, nós podemos chamar de verdade. Pegou a reflexão de como eu juntei essas duas reflexões sobre o caminho e de como eu juntei essa reflexão sobre o tempo? Por que que nós precisamos falar disso? Primeiro, sempre saímos da inércia, tá? Sempre saímos da inércia. A vida enquanto ação, no sentido físico mesmo, no sentido do movimento, é sempre uma saída da inércia. E a saída da inércia pode acontecer aí por três vias, tá? Como nós estamos vendo. Pela admiração de alguma coisa. Então, poxa, eu criança achava irado jogar bola, me divertia jogando bola e admirava grandes jogadores do meu time. Então, isso me fazia sair da inércia. E eu ia lá tentar cobrar faltas que nem o Juninho Pernambucano. Isso me fazia sair do meu lugar. Talvez você também tenha um conjunto de admirações que te fizeram sair do teu lugar para tentar ser igual a quem você admirava. A dúvida também é algo que nos faz sair do lugar, né? Eu lembro de uma vez que com um computador, né, anos 2000, e aí o computador não rodava Pokémon, e eu sabia que eu tinha que abrir o computador para tentar melhorar, mas eu não sabia como. E aí, ali na dúvida, eu fui futucando o computador, obviamente, né? O computador depois não ligou, até que minha mãe me deu um belo de um incentivo. Disse que se eu não desse um jeito, ah, eu ia apanhar. E aí, óbvio, né? Deu tudo certo, eu dei o meu jeito, eu reencontrei o meu jeito, e através da dúvida eu aprendi uma habilidade nova que foi montar e desmontar computadores ali com 11, 12 anos, futucar, saber o que que era um HD, o que que era uma memória RAM, uma fonte, por aí vai. Né? Então, a dúvida faz isso com a gente também, ela também nos move do lugar que a gente está. E a perplexidade? A perplexidade, ela é o tipo de coisa que nos deixa encucados perante a vida. Pensa numa imagem, pensa numa paisagem muito bonita, numa cena que te chocou, numa cena que foi importante pra você, que mexeu com a sua cabeça. Essa perplexidade faz você encontrar respostas. Alguém tá falando sobre aquilo que te deixou perplexo, você para pra ouvir com extrema atenção. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, aquela ali me tomou tanto que eu gravei
praticamente toda a fala do guia quando eu estava no Chile. E falas técnicas, tá? Sobre o Círculo de Fogo do Pacífico e um monte de coisa, sobre por que acontece terremoto lá, sobre como funciona e a água e tudo mais. Ou seja, a perplexidade foi tamanha que aquilo ali, de certa forma, me gerou necessidade de respostas contundentes, beleza? Traduzindo aqui, de maneira bem básica, existem várias maneiras de te tirar do lugar, de fazer com que você rompa o seu lugar de inércia. E é quando você rompe esse lugar de inércia, quando você sai do seu ponto de partida, que você trilha uma jornada rumo a um conhecimento. Qual conhecimento? Não sei, você vai dizer. Mas essa reflexão inicial e introdutória, ela é importantíssima para a nossa aula hoje, porque nós vamos falar sobre o surgimento da filosofia, mas a filosofia não surge do nada. Ela surge de uma ruptura com um pensamento mítico. O mito, ele é como se fosse um desses caminhos que nós conversamos no início da aula. O pensamento mítico, ele vai ser a maneira pela qual as civilizações antigas conseguiam explicar as questões que se apresentavam diante de si, beleza? Então é a primeira forma humana de entender o mundo, porque é isso, né? Você nasce no mundo. Hoje, nosso mundo, ele tem diversas explicações para uma série de coisas, mas tem uma série de coisas que ainda não possuem explicações. Desculpa aqui, peço perdão para vocês por pesar o clima, mas se nós temos explicações para muitas coisas, nós ainda não temos tantas explicações assim para o câncer, não é? Nós ainda não temos tantas explicações, ou demoramos a encontrar explicações, por exemplo, para a Covid. Um vírus que a gente não vê, que nos deixa de joelhos. Então, há uma série de elementos presentes no mundo que nós gostaríamos de explicar, mas nós ainda não conseguimos. Ah, tudo bem, Gusmão, tu falou de catástrofe, pesou o clima e tal, que não sei o quê. Pô, me perdoa. Posso falar de algo bem mais simples. De todo o oceano que nós temos hoje presente no mundo, todos os oceanos, nós conhecemos apenas 3, 4, 5%. O oceano profundo, que é todo o restante, nós não fazemos ideia. Animais habitam, do que é feito, como é que funciona, qual é a profundidade. Nós não temos informações básicas sobre isso, ou se tem, eu pelo menos nunca pesquisei. E aí não é uma informação difundida, percebe? Esse ponto nos chama bastante atenção. Então, se nós hoje temos uma série de questões não respondidas, naquela época, então, havia muitas questões não respondidas. Imaginem os seres humanos diante de uma tempestade, diante de um maremoto. Imagine os seres humanos, por exemplo, diante de um vulcão em erupção. Imagine os seres humanos após um dia lindo, ensolarado, com o céu estrelado de noite, tendo um dia amanhecendo com extrema tempestade, que arranca casas, que destrói colheita. Imagina, após um período belíssimo de colheita, a praga. Como é que os caras explicavam isso tudo? Como é que eles conseguiam encontrar respostas? Hoje, nós temos o apoio desse caminho de conhecimento que nós chamamos de ciência, mas naquela época não existia. E aí, eles vão se apoiar muito numa narrativa, numa história, que vai explicar ou que vai introduzir explicações para eles sobre o mundo. Essas narrativas serão narrativas sobre o universo sagrado, sobre a origem do universo. Narrativas sagradas sobre a origem do universo. E esse ponto é importante pra gente, porque vai envolver, obviamente, seres sobrenaturais, por isso eu coloco essa imagem aí, você consegue ver, para mexer mesmo com o nosso imaginário, né? Pra gente conseguir compreender, tá? E o mito, o pensamento mítico, que tem origem no mito, ele tem como característica uma série de elementos importantes, como a narrativa sagrada e primordial, né? Ou seja, uma narrativa sobre a origem de tudo, onde os deuses estão ali num lugar mais intocável, digamos, onde eles protagonizam o surgimento do universo, se não eles, entidades sobrenaturais, seja como for, tá? Onde há uma explicação para a criação, para os fenômenos naturais. Por exemplo, você vai olhar isso muito entre os gregos, né? Ou seja, entre os egípcios também, onde os deuses serão, de certa forma, ou a imagem dos seres humanos, ou deuses animados, o deus do sol, o deus da lua, ou o deus que controla o sol, que controla a lua, que controla a maré, no caso dos gregos, Poseidon, e por aí vai, né? Então, esses deuses vão acabar funcionando não apenas como as entidades sobrenaturais que exercem controle sobre aquilo que está presente no nosso mundo, como também serão aqueles que vão explicar a criação ou que vão dar fundamento para que a gente entenda fenômenos naturais que são importantíssimos para a forma como a gente vive. É porque a gente não dá muito valor, mas se você parar para pensar, desde que você nasceu, você já observou diversos fenômenos naturais que
a ciência conseguiu te explicar, mas que se não fosse a ciência você teria uma série de demandas para conseguir entender. Independente da sua religião. Eu também tenho a minha religião. Eu acredito, obviamente, acima da ciência, em um elemento sobrenatural que vai explicar o mundo no qual eu vivo, mas nós conseguimos explicar porque a ciência nos oferece esse caminho, de certa forma, mais material, onde a gente consegue ter uma clareza sobre o porquê as coisas acontecem, não necessariamente quem tem controle ou não sobre elas, beleza? E aí o mito, obviamente, pessoal, vai cumprir uma função social muito importante, né? Que função social é essa, tá? Ele vai oferecer modelos, né, para ritos e atividades importantes como trabalho, família, educação e por aí vai. Ou seja, quando você tem as primeiras comunidades que eram nômades se sedentarizando, ou seja, se fixando num determinado local, eles passam a perceber que dá para você confiar no ciclo de renovação da terra, que o que você plantou ali uma vez dá para você plantar de novo. É isso que vai possibilitar que eles se fixem. E aí eles vão começar a construir suas seguranças, né? Vão formar sociedade, vão constituir exército, vão constituir administração da colheita, dos recursos públicos e por aí vai. Mas até que eles desenvolvam isso tudo, para pensar. Durante 7 anos seguidos a colheita aconteceu. De repente a colheita parou de acontecer. O que se plantava e dava, agora parou de dar. Agora o que se planta não dá mais. E aí, mano? Como é que fica essa questão, percebe? Que antes se plantava, você conseguia colher. Quando você para de colher, quando o fluxo natural é interrompido, a sua concepção lá na antiguidade, ou até mesmo na saída da pré-história, que explicações contundentes você tem para isso? Aí imagine que apareça um indivíduo e fale assim: olha, vocês fizeram errado. Vocês comeram demais na noite passada e isso desagradou o Deus que nessa fase da lua gosta que a gente se comporte de tal maneira. Caramba, é mesmo? E como é que a gente pode fazer? Olha, na concepção de justiça, para você pagar esse delito que você cometeu, é importante que você sacrifique um animal. Ou seja, algum inocente tem que pagar pelos erros que vocês cometeram para que a colheita volte a ficar adequada. Aí os caras vão lá, sacrificam o animal e tudo certo. Aí chove, obviamente que a chuva é um sinônimo aí no sentido comum, né, de renovação dos nutrientes da terra, né? Ali os rios transbordam, a terra volta a ficar fértil, maravilha, e volta a dar colheita. Quando volta a dar colheita, o cara faz a seguinte correlação, porque correlação não é a causalidade, não é mesmo? Bom, eu fiz o sacrifício, voltou a ter colheita. O Deus realmente. Pô, Deus é brabão mesmo, hein? Ó, ele controla a parada, fica de verdade. Eu preciso seguir. Daqui em diante, eu faço todo e qualquer ritual que seja necessário ou exigido por parte desse Deus aí pra mim. Tá perfeito, sem problema nenhum. E isso é bem interessante. Percebe? Então ela vai oferecer modelos para ritos e atividades. O próprio povo judeu, aí pra galera do cristianismo é bem interessante, porque o judaísmo é apresentado através de um mito, não é isso? O judaísmo, ele apresenta-se ao povo judeu quase como um mito. Ah, não, você. Não, calma. Eu sou cristão, eu tô de boa com isso. A gente pode separar uma coisa da outra. Mas fala aí, Deus aparecer para Moisés através de uma sarça ardente. Eu tô de boa com isso. No meu campo da fé, eu tô super de boa com isso. Agora, analisando do ponto de vista, digamos assim, racional, não tem nada de racional aí. Tem coisa de racional aí, é quando se inicia o diálogo de Deus com Moisés. Porque aí o Deus que se apresenta a ele não se apresenta do nada. Ele se apresenta como? Ó, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Opa, eu tenho filiação. Você não vai ser o primeiro a acreditar em mim. Tá de boa. Outros da sua espécie, do seu povo, já se relacionaram comigo. E o que mais você tem a dizer? Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Caraca, esse Deus não apenas se relacionou com outros do meu povo, como também ele se importa com o que eu tô sentindo. Porque Moisés estava boladaço, com os judeus sendo escravizados pelos egípcios, por aí vai, né? Era judeu, era povo hebreu, né? E tal. E ele olha pra isso e ele fala: pô, aí sim, o cara se apresentou a mim e deu esse papo. Gente, isso é entendido de uma maneira quase mítica. Isso é entendido de maneira mítica. Ah, não tem nada de mita-rei. E Deus enviando as 7 pragas pro Egito. E Deus abrindo o Mar Vermelho no meio. Cara, é isso. Essas origens dessas narrativas, sejam elas religiosas ou míticas, elas vão oferecer um pano de fundo importantíssimo para a maneira como essas populações vão viver. E elas vão fundamentar e legitimar
práticas culturais que esses povos vão desenvolver. Beleza? Então o mito vai ocupar no seu campo de importância o papel de explicar a vida. O papel de viabilizar a maneira pela qual os indivíduos vão compreender a maneira como eles podem ou não viver. Dentro da narrativa mítica, um ponto aqui nos chama bastante atenção, tá? Que são as histórias, ou a maneira como essas narrativas são contadas. E aqui a gente faz duas diferenciações, tá? A teogonia e a cosmogonia, beleza? São histórias de criação do universo. Numa você tem protagonismo dos deuses, os deuses, a sua própria história acaba sendo associada à própria criação do universo, porque o universo passa a existir quando eles existem, tudo bem? Então, muitos deles são seres criados ou seres autocriados e não criaturas, digamos assim. Enquanto que na cosmogonia você tem uma explicação para o universo, digamos assim, mais isenta da participação divina, onde os deuses são parte da criação junto com os seres humanos. Eles são uma criação superior, mas eles tiveram origem após o universo existir. Enquanto a teogonia são os deuses que estão criando esse universo. Beleza? Então há a narração desse nascimento e dessa genealogia divina, dessa genealogia dos deuses, na teogonia. Enquanto que na cosmogonia, o universo existe. Conta-se sobre o seu surgimento, sobre a sua criação. Mas logo em seguida, nós vamos ver a maneira como os deuses também passarão a existir. Beleza? E aí, algumas características incomuns. Isso aqui, gente, é muito importante, porque é aqui que você vai ganhar repertório. De olhar para uma palavra dessa, na tua prova do Enem, não travar o chip, entendeu? Não travar ali tua cabeça. Porque você vai ler muita coisa no teu dia de humanas e no teu dia de linguagens, beleza? Esse é um dia de leitura muito intensa. Então, quanto mais você puder acessar todo o repertório de leitura, de repertório gramatical, repertório de vocabulário que você tiver à disposição, mais facilitado estará o teu caminho, mais fácil será para você acertar as questões que você precisa. Então isso pra gente é muito importante. Ambas as narrativas são permeadas pelo sobrenatural, beleza? Ambas possuem uma ação sobrenatural ali presente. E é sobrenatural porque não é natural. Nós não conseguimos explicar no beabá, no A mais B, no 1 mais 1, sobre como isso passa a existir, beleza? São fenômenos naturais compreendidos por forças divinas e místicas, isso é importante de dizer, e são não baseadas na razão ou observação sistemática da realidade. Então ali a gente já não consegue ter reflexões do cunho científico, beleza? Esse é um ponto importantíssimo pra gente. E aí, cara, um ponto que é interessante é a gente parar para pensar quem são os indivíduos privilegiados em cada uma dessas formas de conhecimento. Eu falei de Moisés, utilizando o exemplo dos judeus, né, do povo hebreu e tudo mais, mas eu posso falar de um outro povo. Quem é que humanamente conta essas histórias? Essa figura vai ser importantíssima. No pensamento mítico, eu tenho a figura do sacerdote. Ele é um indivíduo separado dentre muitos, tá? Dentre toda a comunidade, toda a população. Ele é quem melhor consegue fazer contato divino e consegue receber desses deuses todo o conjunto de conhecimento mítico que deve ser passado adiante. Porque ali, na maneira como esse Deus criou o mundo, ou esses deuses criaram o mundo, estará presente também a forma como eles buscam se relacionar com a humanidade. Estará presente a maneira como a natureza irá se desenvolver, a forma como a natureza se expressa. Ou seja, os nexos de causa dessa natureza. Isso pra gente é muito importante, porque o pensamento mítico, ele se estabelece todo em correlação. Eu já falei isso pra você. Uma coisa é causa. Imagine que toda vez que chove, deixa eu ver aqui, toda vez que chove, eu chuto a porta de casa. Tem causa? É relação de causa e consequência? Não. É uma correlação. Tá, não tem nada a ver. Não significa que sempre que chover as pessoas vão chutar a porta de casa. Correlação não significa causalidade. O pensamento mítico, ele é todo estabelecido de maneira correlacional. E ali essas correlações vão sendo apresentadas como causas, ou seja, como nexos, como aquilo que vai explicando uma coisa pela outra. Isso aqui é uma causa. Se eu aproximar do microfone, a minha voz talvez fique mais nítida e mais alta. Se eu me afastar, talvez fique num tom diferente, percebe? Isso é uma causa. Agora, a correlação é outra coisa. E aí, quem são as personas responsáveis
por entregar à comunidade o conjunto dessas relações presentes na forma como Deus está entendendo o mundo. No pensamento mítico, ou pensamento religioso, é baseado na figura sacerdotal, aquele único indivíduo que vai conseguir contato divino. A filosofia já não é mais a figura do sacerdote. É como se eu estivesse falando para você que naquela nossa metáfora inicial do caminho, no pensamento mítico se viaja a carro, enquanto que no pensamento filosófico se viaja de avião. Concorda comigo que a viagem de avião ela tem características completamente distintas da viagem de carro? É a mesma coisa aqui. O tipo de conhecimento é diferente, o pavimento do caminho é diferente. Pode ser que se chegue até no mesmo lugar, sabia? Pode ser que a gente parta da mesma questão. Ambos querem entender o nascer do sol. Chutei aqui, beleza? O sacerdote e o filósofo. Só que eles vão se utilizar de meios diferentes. O sacerdote vai dizer que Deus sustenta o sol, que Deus é o criador do céu e da terra, de tudo que nela há, usando aqui a figura religiosa do cristianismo e do judaísmo lá do Gênesis. Enquanto que o filósofo, ele vai refletir de outra maneira. Ele não está preocupado com o pensamento mítico, porque é isso. A filosofia, ela se apresenta como uma outra via ao pensamento mítico. E por que outra via vai se tornar necessária? Bom, esse é um ponto central aqui pra gente, porque o pensamento mítico, ele vai se tornar insuficiente, beleza? Insuficiente quando? Tudo bem. Quando você começa a entender as questões mais básicas referentes ao mundo em que você está vivendo, tá de boa. Mas quando novas questões se apresentam, como receber do próprio Deus ali na hora esse fundamento para questões que até então não haviam sido pensadas? Essa é a grande questão. Conforme a vida caminha e a gente precisa validar se o tempo vai ser bem vivido ou não, o quanto o pensamento mítico está adequado, está ajustado para te oferecer uma forma certa de pensar, uma forma certa de agir, algo que no final das contas vai fazer as coisas valer a pena. Então daí que está a persona. A persona é sacerdotal porque o sacerdote ele lida com um determinado tipo de conhecimento. A persona é filosófica porque o filósofo lida com outro tipo de conhecimento e esse ponto aqui pra gente é importantíssimo. Uma coisa é importante, uma coisa é clara aqui: o tolo não tá nenhum nem o outro, tudo bem? Porque o tolo é aquele que acredita já possuir todo o conhecimento. Ele está estagnado nas suas certezas. Isso aqui basta, né? Não há nada além para ser buscado, ele não melhora. E é óbvio, o sacerdote ele é acomodado. Não, a figura sacerdotal ela é uma figura de muita busca do conhecimento religioso e de muita iluminação para você conseguir orientar a população ou o povo diante daquilo que é necessidade, beleza? O tolo, ele acaba sendo aquele que, uma vez de posse do conhecimento, acredita já ter tudo aquilo que precisa para viver. E aí é um problema, porque se o conhecimento ele é um e ele permanece o mesmo a vida toda, saiba que as situações da vida não permanecerão as mesmas a vida toda. Elas irão mudar. E diante de cada uma delas será necessário da nossa parte um conjunto de respostas que sejam contundentes, que nos habilitem a enfrentar de maneira adequada e com qualidade cada uma dessas coisas que nós vamos precisar encarar. Caso contrário, nossa vida será ou terá sido desperdiçada, né? Nosso tempo vai ali água abaixo, beleza? E aí um ponto interessante é que conforme os gregos, né, e aí a gente está falando aqui de um povo em específico, os gregos começam a se desenvolver, eles são uma civilização que estão voltados para o mar, né, que tem ali uma vocação, digamos assim, marítima, eles começam a ter um desenvolvimento da sociedade em contato com vários outros povos, como a criação da moeda, o desenvolvimento da escrita, a expansão do comércio, o posicionamento geográfico. Tudo isso, esses fatores aglutinados e cooperando mutuamente, vão gerar nos gregos a necessidade de uma série de respostas que até então não haviam sido oferecidas pelo pensamento mítico. Pelo menos é assim como a filosofia tradicional e clássica entende, beleza? Então você precisa olhar para esses elementos como novos elementos que estão sendo colocados diante dos gregos para que eles consigam oferecer respostas contundentes e terem uma vida que de fato vai valer a pena. Esse ponto é bastante interessante aí pra gente e ele nos ajuda a entender a forma como a filosofia então vai nascer. Só que aí é o seguinte, o pavimento, presta bem atenção nisso, do conhecimento, o pavimento desse caminho que nós chamamos pensamento mítico, chama-se
Revelação. Pavimento. Qual é o pavimento do caminho que você vai fazer? Asfalto, terra, paralelepípedo, depende do terreno onde você está. O pavimento do pensamento mítico é revelação. A revelação é dada ao sacerdote, o sacerdote recebe. Agora, quando os gregos começam a ter a necessidade de um novo tipo de conhecimento para responder questões da própria vida que se apresentavam ali diante deles, você vai ter então um novo pavimento. E esse pavimento descoberto pelos gregos será chamado de logos. O logos é importantíssimo. Por quê? Porque logos aqui é uma palavra grega que dá base para várias outras palavras na nossa língua, como a lógica, tá? A logos é palavra, verbo, aquilo que indica ação, tudo bem? É a saída do lugar onde você está para buscar um entendimento que vai te permitir viver bem, que vai te permitir responder às questões cruciais da vida que estão diante de você. É na abordagem das palavras, por isso que quando a gente nasce, papai e mamãe fica lá tentando ensinar a gente a falar papai e mamãe, a falar sim e não, se comunicar, e depois a explicar pra gente onde tá doendo, se a gente tá sentindo dor, se a gente tá com fome, se a gente tá com sede, se a gente tá com sono, o que o coleguinha falou, onde é que a gente aprendeu aquela palavra, porque aquela palavra introduziu pra nós algo novo no nosso universo. O mundo da palavra é riquíssimo, já diria Albus Dumbledore, né? Palavras são, na minha nada humilde opinião, a nossa fonte inesgotável de magia. Olha aí, Harry Potter, vai tomando repertório. Tudo bem? Beleza? Então aqui os gregos, eles, diante de questões novas da vida e da insuficiência do pensamento mítico em explicar aquilo que estava diante deles, tá? Eles vão descobrir um novo caminho, um novo pavimento. Assim como a gente, quando olha um asfalto novinho, que, pô, o ônibus, o carro, ele ali passa gerando um certo conforto, os gregos, bum, descobriram também, cara. Explodiu a cabeça, brother. E aí, como é que fica isso? O que é essa logos? São as palavras que, encadeadas, constroem sentido de vida pra gente. E mais, essas palavras podem ser confrontadas umas às outras. E quando elas são confrontadas umas às outras, nós conseguimos pensar, nós criamos critérios que nos ajudam a eleger um conjunto de palavras que, formuladas juntas, geram pensamento, geram verdade, em detrimento de outras que nós acreditamos formularem mentiras pra gente. Então, o logos ele surge aqui como uma ferramenta desse pensamento filosófico, como esse pavimento que vai nos levar ao destino. Qual destino? A sabedoria. Por isso que é filosofia, amante do saber. Voltando aqui, ó, nesse quadrinho que eu gosto muito das personas, o filósofo, ele é um indivíduo, né, que vai ter apreço pelo conhecimento, apreço pelo saber. Ele é o sábio. O que é que o sábio faz? O sábio, ele é aquele que utiliza das palavras para encontrar de maneira qualitativa, de maneira boa, de maneira excelente, as verdades das quais ele precisa para viver. Então, o pensamento mítico, quando ele se torna insuficiente, ele vai revelar para nós o valor das ferramentas da filosofia. E aí esses valores vão ser importantíssimos para a gente, né? Uma observação sistemática com análise cuidadosa, digamos assim, dos fenômenos. E por que os fenômenos? Bom, se os mitos foram as primeiras referências que os seres humanos, que nós não, né? Que os seres humanos na antiguidade tiveram sobre o mundo em que eles habitavam, e esse mito se revelou insuficiente, há uma nova forma de saber, há uma nova forma de conhecimento, uma questão aqui fica latente pra gente. E que questão que fica latente pra gente aqui? Bom, será que tudo que os deuses revelaram é de fato verdadeiro? Nós podemos confiar nisso? Será que faz sentido, cara, falar nisso? Não, calma aí. Deixa eu olhar mesmo. Deixa eu olhar de uma forma diferente aqui pro sol, pro mar, pras montanhas, pros vulcões, pro céu estrelado, pra lua. Deixa eu analisar cuidadosamente cada um desses fenômenos, do sol nascendo, do sol se pondo, da chuva precipitando, do mar revoltoso. Eu preciso olhar cada um deles. E aí a razão vai me apresentar o uso do pensamento lógico. O que é o uso do pensamento lógico? É uma nova forma de compreender a realidade. Só que essa nova forma de compreender a realidade, ela é diferente do pensamento mítico. Porque quando o sacerdote apresenta o pensamento, aquilo que foi revelado pelos deuses, e alguém questiona, como é que a gente sabe se isso é verdade? Os deuses tinham que dar alguma prova miraculosa, atrelada a milagre mesmo, a algo inexplicável do seu poder.
Aqui não, no pensamento filosófico não. Aqui, pelo fato de você já ter pensado em palavras, as palavras são a autoevidência da validade daquilo que se pensou. Nossa, forcei, calma, porque a aula de filosofia ela tem disso. Você precisa me acompanhar nas reflexões. Você pode até voltar aí para ouvir de novo. É porque se eu pensei em termos de palavra um fenômeno, eu pensei logicamente, utilizando palavras, verbos, que me ajudaram a compreender a maneira como aquele conhecimento está disposto, eu consigo apresentar o próprio caminho que eu trilhei como a evidência de que a conclusão a que cheguei é verdadeira. Concorda comigo? Olha o caminho. O sacerdote chega ao final do seu caminho e a única coisa que ele tem para mostrar é aquilo que o Deus revelou, sem ter a garantia de que o elemento revelado é verdadeiro ou não. Isso pode estar em xeque. Tanto que eu não estou te pedindo para acreditar, assim como eu acredito que Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Aliás, é até para mim, assim, uma questão que não pega na minha fé, assim. Gusmão, não acredito. Pô, vou continuar aqui te amando. Numa boa, a gente vai trocar ideia. Você vai dar o like aqui, você vai se inscrever no canal e eu vou ficar super feliz. Problema nenhum, a gente vai se encontrar, vai trocar uma super ideia. Suave pra mim. Isso não me agride em nada, percebe? Porque eu sei que é algo bom, absurdo de se acreditar. E é isso. E tá tudo bem. Por isso é o campo da fé. Por isso que o campo da fé, ele mobiliza outras garantias do pensamento para nós. Não significa que ele é irracional, não significa que não tem pensamento. É só que o pavimento dele não é completamente baseado na primazia da lógica. É baseada numa outra concepção. Tudo bem? Beleza? Show de bola ou não? Isso é muito importante pra gente. Então, a filosofia nasce aqui nessa realidade onde os filósofos careciam de um entendimento que explicasse o mundo. A logos significa então razão, palavra, discurso. É o princípio ordenador do mundo no qual nós vivemos. A logos representa essa busca por explicações racionais em contraste com os mitos, né? Onde os mitos já se tornavam insuficientes à oferta de respostas que nos fizessem ter uma vida adequada, uma vida boa, tudo bem? Uma vida que valesse a pena ser vivida. E aí, então, quando a filosofia nasce, a logos é o pavimento, se o método pelo qual nós pensamos é a logos, percebeu? Como é que você pensa? Não, o Deus me entrega, eu só aceito. Não, 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 não. Eu penso através das palavras. Eu uso palavras para pensar. E eu relaciono o sentido delas para ali me tornar cada vez melhor. Legal, tá. E com essas palavras você pensa sobre o quê? O primeiro objeto do pensamento, e isso o Enem ama, é o que eles chamam de physis. É a natureza. É a compreensão da realidade via observação e raciocínio. Tudo bem? Porque para eu formular a palavra, eu preciso observar. Eu só dou nome àquilo que vejo. Será? Isso vai dar uma discussão entre os gregos, mas a gente não vai chegar nelas agora, não. Eu só dou nome àquilo que eu observo, àquilo que eu vejo. E conforme eu observo o sol nascendo e se pondo, opa, caraca, como assim? Eu preciso raciocinar isso. Eu preciso saber que tipo de sentido isso é dedicado a mim. Percebe? Beleza? Então eu abandono as explicações sobrenaturais, elas ficam de lado. Legal. E aí, ao pensar na natureza, eu vou investigar essa natureza como a única origem do mundo em que eu posso me fiar, em que eu posso fundamentar, em que eu posso me garantir. Tá, os deuses criaram. Os deuses estão aqui? Não. Eles apareceram pessoalmente para contar? Também não. Eles mostraram num filme como é que isso aconteceu? Não. Então calma aí. Não é que eu desacredito dos deuses, mas é que agora eu quero uma outra ferramenta, um conhecimento de um caráter diferente, com um DNA diferente, que é o DNA da Logos. Os filósofos buscam forças naturais, né, que expliquem a maneira como o mundo surgiu e não as forças das divindades. E aqui a explicação dos fenômenos do universo começam a tentar encontrar o sentido da nossa própria mente, da nossa própria logos, tá? Por isso o mundo natural começa a ser investigado como aquele mundo onde tem princípio interno, né? Onde os princípios, na verdade até no plural, são internos. Existem muitos princípios que regem esse mundo e esses princípios estão ao nosso alcance. Basta que a gente observe esse mundo e o traduza na forma como ele se apresenta. Palavras. Tudo bem? Beleza? E isso não requer o sobrenatural. Qualquer ser humano pode, enquanto amigo da sabedoria, investigar o mundo no qual vive. Então, meu ponto de partida
é a inquietação com o mundo onde eu vivo, é a inquietação com a insuficiência do pensamento mítico. Meu caminho, o meu pavimento é a logos, a lógica, e o meu ponto de chegada, beleza? É o entendimento sobre o mundo, é onde eu quero chegar. Então toda filosofia que nasce, ela nasce com uma inquietação que faz eu sair do lugar, beleza? Ela nasce com um caminho que é o meio pelo qual se irá pensar na questão atribuída, e, principalmente, o terceiro e último ponto, um objetivo de investigação. O que se investiga na filosofia? Cara, volta nisso. Guarda isso no teu coração, porque isso pode ser aplicado para todo e qualquer período filosófico. Beleza? Aqui a gente avança, então, para falar que o primeiro conjunto de filósofos que existiram foram os pré-socráticos, pensadores gregos que buscavam a origem de todas as coisas, beleza? Esses pré-socráticos, eles podem ser também chamados de naturalistas, tá? E aí entenda, qual é a diferença de uma nomenclatura para outra? Naturalistas é aqueles que estão preocupados com a investigação da natureza. Só que Sócrates, ele é um filósofo que buscou entender o ser humano, por isso ele foi chamado de humanista. Então, naturalista humanista. Todo mundo que vem antes de Sócrates se preocupou com a natureza, é naturalista ou pré-socrático, porque antecede Sócrates. O curioso é que nem todo filósofo naturalista de fato antecedeu Sócrates na linha temporal. Teve muitos deles que foram contemporâneos de Sócrates, mas tá tudo bem, isso não vai ser um problema para tua prova no Enem, beleza? E aí, esses filósofos pré-socráticos, ao tentarem desvendar a maneira pela qual o mundo, ao tentarem pensar, raciocinar a forma pela qual o mundo foi criado, chegam a arqué. O que é arqué? É um conceito criado por eles. O que é um conceito? É aquilo que comunica inteligência, o conhecimento entre inteligências humanas. É uma palavra que quando a gente fala, se você souber, eu já encurto um caminho. É um atalho. Quando eu falo um conceito, é um atalho. Por exemplo, smartphone. Eu não preciso falar para você celular inteligente com capacidade de processamento e tudo o que isso significa. Smartphone já tá tudo certo aí. Celular inteligente já tá entendido para você que são as marcas e por aí vai. Show de bola. Beleza. Então a arqué, ela é elemento primordial. Eles acreditavam que no entendimento da origem do universo ou da natureza que eles viam, havia um princípio constitutivo de todas as coisas. Esse princípio constitutivo, esse elemento primordial que dava origem a tudo, é chamado de arqué. Beleza? E aí cada filósofo vai propor uma arqué diferente. Uns vão propor a água, outros o ar, outros o fogo, outros o átomo, o número e por aí vai. E aqui tem um conjunto de filósofos importantíssimos pra gente, beleza? Eles vão tentar identificar esse princípio, esse tijolo fundamental, essa matéria-prima que deu origem ao nosso mundo. Beleza? E aqui, as primeiras escolas filosóficas de que nós temos notícia, não precisa se preocupar necessariamente com as escolas filosóficas para entender tudo e tudo. Relaxa em relação a isso. Mas essas são as principais. A escola jônica, que é aquela que dá origem a Tales de Mileto, o primeiro grande filósofo, que vai defender a água como princípio que dá origem ao mundo. A escola italiana, que tem tendência à abstração teórica, né? Nela pode ser também chamada de Eleata, tanto faz, tá? Por causa da cidade de Eleia. Nelas nós temos aqui o Pitágoras, que é brabíssimo, filósofo importantíssimo pra gente, trazendo uma explicação da realidade um pouco mais subjetiva, apoiada nos números, né? Beleza? Tem o Parmênides, que eu também cito aí, a gente vai ter uma aula só para ele e para o Heráclito, beleza? E os princípios aprendidos de maneira mais subjetiva. Enquanto nós temos também a escola pluralista, que inclui, é difícil travar a língua, né? Pluralista, beleza? Que é uma escola mais tardia, mais eclética, que combinava e sintetizava uma série de ideias mais anteriores e tentava misturar ali. Então, você vai ter múltiplos elementos ou princípios que vão explicar a realidade. Guzmão, queria me aprofundar nisso. Tá bom, tira o print aí, ó. Essa aqui é a tabela dos filósofos pré-socráticos. Gus, eu tenho que decorar? Não. Mas se eu decorar, além de ser um psicopata da filosofia e da memória, você não vai te fazer mal. É um repertório. Tá tudo bem. Tá? Eu gosto só de colocar essa tabelinha dos filósofos pré-socráticos para vocês verem os nomes maravilhosos que aparecem. E caso um desses nomes apareçam no Enem, vocês não estranharem e saberem mais ou menos que a gente já está se relacionando ali. Filósofo importante é filósofo famoso. Aristóteles, Platão, você sabe. Santo Agostinho, Descartes, Francis Bacon, beleza. Esses caras
já têm o seu lugar na filosofia. Agora, pô, fala aí, Xenófanes. Pô, pelo amor de Deus, ninguém grava Xenófanes. Se fosse importante mesmo, eu começava a aula com ele, entende? Não precisa, mas pode ser que o Enem coloque apenas de exemplo. Só para falar que o cara era pré-socrático, para te cobrar uma reflexão. Como uma vez o Enem cobrou, e nós vamos resolver essa questão aqui, a questão sobre Empédocles. E tá tudo bem. Empédocles. Ai, nunca ouvi falar de Empédocles. Não precisava, cara. Verdade, uma simples interpretação ali de questão, que é uma habilidade extremamente necessária no nosso repertório de resolução de questão, já era suficiente, tá? Habilidade de interpretar e saber classificar algo que você não viu dentro de um conteúdo que você viu e estudou, isso é importantíssimo. Por isso eu coloco essa tabelinha aí. Então fica à vontade, beleza? Aí tem nomes como Tales de Mileto, que era da escola jônica, tá? Anaximandro de Mileto. Aí você vai ver que o nome dos caras já apontavam para as escolas das quais eles participavam. Pitágoras, que é importantíssimo. O Heráclito, que também é importantíssimo, nós vamos ver. O Parmênides. E aí a tabelinha continua. Como o Melisso de Samos, o Empédocles, que já foi questão, o Anaxágoras, o Leucipo, o Demócrito de Abdera, que é aí quase um profeta, porque ele defendia que o átomo era o princípio ordenador, e aí lá no século 17, 18, a galera da química vai confirmar que de fato o átomo é a partícula indivisível da matéria, e show perfeito que o que o Demócrito disse está valendo. Embora ele não tenha tido como comprovar. Seja lógico, era lógico para o Demócrito que o átomo era a partícula indivisível da matéria. Tinha lógica, mas não tinha comprovação. A comprovação só mais à frente na ciência. Tudo bem? Diógenes de Apolônia, e aí cada um deles. Mais uma vez, galera, não precisa gravar isso daqui, tá? Precisa apenas conhecer. Precisa apenas ali você saber que existe, você ter essa segurança. Inclusive para a galera de alto desempenho, tá? Ah, Gusmão, eu quero direito, eu quero medicina. Cara, isso aqui ter como uma base ali de repertório é importante para você só não ficar inseguro, porque se você quer o alto desempenho, o primeiro ponto que a gente precisa resolver nessa busca são os nossos pontos de insegurança. Você precisa estar seguro em relação a uma matéria, beleza? E aqui a gente cobriu basicamente tudo que a gente precisava ver, tá? E aí, antes de resolver essa questãozinha aqui, já encaminhando no final da nossa aula, se você curtiu, deixa um comentário, deixa alguma sugestão, curte aí se essa aula foi boa para você, vai me ajudar muito e vai dar um feedback aqui para as próximas aulas que nós tivermos aqui, beleza? Olha só essa questão do Enem sobre Empédocles e a arqué, né? Eu gosto sempre de começar pelo enunciado destacando o verbo de comando. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué. Depois a gente vai ter uma aula só de exercício. Eu vou ensinar sobre resolução de exercícios e humanas aqui no canal. Portanto, eu não vou gastar tempo aqui em resolução de exercício em si, tá? Uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Tá vendo? Você nunca ouviu falar do Empédocles, mas ele já classificou para você que essa preocupação apresentada no texto é uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, que é a arqué. Show de bola, você sabe o que é arqué e você sabe o que é o pensamento pré-socrático. Agora, ele está te pedindo por quê? Por que é pensamento pré-socrático? Bom, exalta a investigação filosófica, transcende ao mundo sensível, evoca a discussão cosmogônica, fundamenta as paixões humanas, corresponde à explicação mitológica. Veja como aqui de cara a gente consegue excluir a letra B, a letra D de dado e a letra E de escola. E a gente fica aqui, ó, exalta a investigação filosófica. Olha, embora a investigação filosófica tenha sido um advento dos filósofos pré-socráticos, a gente precisa ver no texto se há uma exaltação desse modelo de investigação. A gente tem que encontrar elementos para justificar, tudo bem? Caso a gente não encontre, a letra C me parece muito apropriada, evoca a discussão cosmogônica. Discussão cosmogônica tem a ver com a arqué, que é sobre a origem do universo. Como ele já deu no enunciado, eu já fico mais inclinado para a letra C. Vou ler aqui o texto só para perceber isso. Ó. Estabelece 4 elementos corporais que são eternos e que mudam aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais aqueles são movidos são o amor e o ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora misturados pelo ódio. Caraca, os caras viajavam, né? Muito bom. Mas olha, não tem exaltação da investigação filosófica, então nós podemos excluir a letra A e ficar aqui com a letra C. Evoca discussão cosmogônica. Olha aí, ó, arqué, pensamento pré-socrático e cosmogonia. Termos da nossa aula, conceitos da nossa aula, que você precisa guardar com você no coração, revisar
e sedimentar no teu conhecimento esses conteúdos como importantes, beleza? E aí nós chegamos aqui no Tales de Mileto, uma questãozinha sobre ele, né? O fragmento atribuído ao filósofo sempre pelo enunciado, sempre pelo enunciado. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo explicando por que a gente começa sempre pelo enunciado. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma, então olha aí, ó, abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. A primeira parte tá maneira, mas a fundamentação da metafísica, não tem metafísica aqui em Tales de Mileto, principalmente porque ele aponta a água, que era um elemento material, nada metafísico. B. Teoria crítica sobre a essência. Tales de Mileto, então, discute a essência das coisas? Não. Justificativa religiosa sobre a existência e as contradições humanas também não é justificativa religiosa. Elaboração poética também não. Portanto, aqui no fim, explicação racional sobre a origem e a transformação da física. Opa, origem e transformação da natureza. Ele coloca a física aí apenas para forçar um conceitozinho que a galera que não tá ligada olha a física e fica meio assim. E aí, por não ter repertório, acaba não marcando a opção correta. Vai tentar forçar algum tipo de interpretação a partir do texto, que é um grande problema. Não tem nada pior do que você abordar uma questão e não conhecer o repertório vocabular que ela está introduzindo a você, seja na geografia, na história, na filosofia ou na sociologia. É muito importante a gente ter isso. Cara, não faça as coisas pela metade. Quando sentar para estudar, leia o que tem que ler, aprenda o que tem que aprender, força a mente, se esforça. Porque essa coisa de ficar encontrando atalho para estudar e aí não se apresenta palavras novas, não conhece em humanas, isso é um problema. Isso é um problema. Uma aula como essa já dá uma forcinha filosófica aqui, principalmente para aquelas pessoas que não têm a melhor capacidade, a galera de baixo desempenho, tá? Então é muito importante aqui. Normalmente as pessoas de alto desempenho, elas têm como um trunfo e têm como como eu posso dizer, uma valência, uma virtude, tá? O domínio completo do vocabulário que é abordado nas questões do Enem de acordo com o conteúdo. Então é importantíssimo para a gente levar isso em consideração. Eu espero que essa viagem, esse caminho aqui tenha sido legal para você. Foi muito bom para mim fazer essa aula. Espero que tenha sido bom para você também. Eu adoro filosofia. Espero te encontrar numa próxima. Mais uma vez, se você curtiu, deixa aí o likezinho, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!